Comer com as crianças em um restaurante nem sempre é fácil. O ambiente é muito barulhento, às vezes a comida demora muito para chegar na mesa e às vezes o espaço nem tem um lugar para as crianças brincarem. E nesse momento, em geral, os pais recorrem a um aparelho eletrônico. Mas existem as brincadeiras que podem ser feitas na mesa no restaurante. E essas brincadeiras vão trazer um momento de interação entre os pais e os filhos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento Kids Sênior. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Como que a gente distrai as crianças no restaurante que não tem um espaço para as crianças brincar? Um estudo realizado pela Universidade de Boston observou 55 adultos. Observou o comportamento desses 55 adultos com os seus filhos quando eles iam em um restaurante de fast food. Esse estudo apontou que 40 desses 55 optaram por ofertar o celular para as crianças e apenas somente essa como a única distração. A proposta desse vídeo é para mostrar para vocês que é possível sim entreter uma criança sem deixar ela alienada a um celular ou a um tablet o tempo todo em que está ali na mesa do restaurante. E penso que se você está assistindo esse vídeo é porque você quer alguma outra alternativa sem ser o celular. Claro que a gente tem que levar em conta que o tempo de concentração de uma criança pequena, ele é curto. E quando acaba o nosso repertório de atividades, a gente vai recorrer às telas. E quando a gente acaba tendo que ir por esse caminho do tablet, a gente vê que quando a gente coloca uma tela na frente da criança, resolve esse problema. Mas calma, você que é a favor do uso das telas na primeira infância, eu não tô aqui para te contrariar, afinal o filho é teu. Você é que direciona melhor a criação, a quantidade de tempo de tela dele. E claro que a gente pode fazer uso da tela. A questão é ser apenas essa opção e deixar somente isso. Porque com certeza não é só no restaurante, ou na maioria das vezes, essa criança não fica só no restaurante nas telas, ela fica em outros momentos do dia dela. E aí a gente tem que entender que uma criança, se ela ficou ali 1 hora, 2 horas ali envolvida na tela, um dia de 24 horas, ela teve apenas quantas horas no seu dia? 22 horas. 2 horas ela estava offline da vida, porque a criança pequena vai aprender com as experiências, com o concreto. E as telas, os eletrônicos não trazem isso para a criança. Inclusive, aqui no meu canal, eu tenho uma playlist que eu falo somente sobre o uso dos eletrônicos na primeira infância e o que isso vai trazer para a criança. É essa playlist aqui. Quais são os impactos do uso exagerado das telas na primeira infância? Então eu vou deixar o link dessa playlist na descrição abaixo e sugiro que você assista depois para você entender um pouquinho melhor o que o excesso de tela causa, inclusive no cérebro das nossas crianças pequenas. E aí, nessas exceções que eu falei, que eu não estou sendo radical com as telas, elas estão aí e não tem como a gente tirar os eletrônicos da nossa vida. Se a gente for parar para pensar, tem muita coisa eletrônica que veio para nos ajudar, não é verdade? Por exemplo, a maravilhosa máquina de lavar roupa ou de lavar louça ajuda muito e facilita muito o nosso dia a dia. E a gente precisa ter discernimento de tempo com as nossas crianças e a qualidade do que elas estão consumindo. Então a gente precisa ser inteligente para esse uso. E lembrar que essa não é a única maneira de entretenimento para as nossas crianças, inclusive lá na mesa, quando estiver esperando a refeição no restaurante. Antes de começar as sugestões de atividades que você pode fazer, quero deixar uma sugestão para vocês, que quando vocês perceberem que a criança já está cansada, que ela não aguenta mais, de que talvez seja o momento para ir embora. Vou deixar então 7 dicas de atividades que você pode fazer com o teu filho no restaurante, com o teu filho pequeno. Primeira sugestão: você pode separar alguns brinquedos que o seu filho mais gosta para você poder levar para esse restaurante. Priorize aqueles brinquedos que são mais fáceis de carregar, de manusear, que dá para brincar em cima da mesa, como por exemplo carrinhos, blocos de construção, bloquinhos
de encaixe, brinquedos de plástico, como por exemplo, ó, esses brinquedinhos aqui, ó, de animais, tipo esses aqui, ó, você pode ser animais, pode ser frutas, enfim. Alguns brinquedinhos assim que são bonequinhos ou mesmo bonequinhos fáceis de carregar. E aí você pode pegar uma sacolinha, um saquinho e colocar esses brinquedos lá dentro, ou um potinho, colocar esses brinquedos lá dentro, uma latinha, colocar esses brinquedos lá dentro e levar. E aí você pode usar algumas coisas que tem lá em cima da mesa para vocês poderem brincar. Por exemplo, se você vai levar carrinhos, você pode pegar canudos, objetos que tem aí em cima da mesa para vocês montarem estradas ali e aproveitar os elementos que também tem no restaurante com os brinquedos que a criança levou. Outra sugestão, se você escolher levar um brinquedo de encaixe, você pode pegar e fazer imagens de cores, por exemplo, aqueles blocos de encaixar um no outro. Você acha na internet, às vezes imprime isso e coloca ali para a criança ir fazendo uma sequência. Ou você pega as peças, você faz a sequência das cores, coloca ali e pede para a criança fazer igual. Segunda sugestão, você pode usar os guardanapos para fazer chapéu, pode fazer barco, pode fazer um avião usando esse guardanapo. Ou seja, solte a sua imaginação para fazer dobraduras usando esse guardanapo. E não necessariamente você fazer, você pode pegar um guardanapo para ti, o seu filho para ele, e você vai fazendo cada passo e ele vai te imitando. Se necessário, você ajuda. Terceira opção, brincar com um pedaço de massinha. Em alguns restaurantes, se você pedir, eles trazem uma massa, um pedacinho de massa que pode ser usado lá para eles fazerem uma pizza, e aí vai ser uma massinha para o seu filho poder brincar. Com essa massa você vai poder fazer bolinhas, cobrinhas, cortar essa massa. Se você não quiser pedir essa massa, esse pedaço pequeno no restaurante, já leva então uma massinha, pode até ser uma massinha caseira ou uma massinha comprada. Também é uma baita brincadeira que as crianças pequenas gostam muito de brincar com massinha e é uma brincadeira fácil para se brincar na mesa do restaurante. Quarta sugestão, levar alguns livros. Por que não? Pode ser algum livro para o seu filho poder ler, passar as historinhas e ele poder ler. Pode ser algum livro que seja interativo, que faça alguma coisa nesse livro, de fácil manuseio para essa criança. Como por exemplo esse daqui, ó. Pode brincar que tá dando comidinha pro bebê e aí vai falando, vamos dar uma banana? Pega a banana e dá pro bebê comer. Ou pode ser ainda algum livro que tem atividades para essa criança fazer, para ela pintar também. Inclusive, em alguns restaurantes, eles ofertam isso, eles oferecem folhas com lápis para as crianças pintarem. Em alguns restaurantes também oferecem algum livrinho que tem atividades ali para aquela criança fazer e se distrair enquanto estão aguardando ali a comida chegar ou enquanto as pessoas estão conversando ali no restaurante também até chegar o momento deles irem embora. É uma ótima opção. Livros também. Quinta sugestão, brincar de cadê achou. Você pode pegar um pedacinho de guardanapo e amassar e fazer uma bolinha. Pode pegar um palito de dente ou a metade dele e esconder em uma das suas mãos. E aí você esconde atrás de você e mostra para a criança e pede para ela escolher qual mão que ela quer. E aí, se ela achou, é a vez dela pegar o palito, esconder na mãozinha e mostrar para você. Senão você continua e ela vai indo. Ou então você pode pegar esse mesmo objeto, essa bolinha ou esse palito e esconder na mesa do restaurante. Nas coisas que tem aqui em cima da mesa, você pode esconder em algum lugar. Pede para a criança virar de costas, você esconde rapidinho aquela bolinha ou aquele palito de dente e a criança vai ter que procurar em que lugar ali da mesa está. Ela pode ter uma chance, duas, três, e aí depois é a sua vez de procurar que ela vai esconder. E aí, tá curtindo essas dicas? Então já deixa o seu like para você não se esquecer. A sexta dica é usar o cardápio. Você pode usar o cardápio para inventar alguma história com o seu filho, ou você pode usar o cardápio para ir nomeando algumas palavras e ir aprendendo novas palavras, novos repertórios. Em alguns cardápios a gente encontra figuras, né? Então, se é uma criança que ainda não sabe reconhecer letras, você mostra as imagens e vai perguntando os nomes daquilo, o formato daquilo, se tem alguma coisa ali que é o preferido dela, enfim, é também uma possibilidade
atividade aí para entreter usando esse cardápio. Também você pode usar papel e caneta para desenhar algumas coisas. Nesse cardápio tem algum desenho de alguma comidinha, então a criança vai ter que olhar lá o desenho e aí ela vai ter que desenhar. Você pode desenhar inclusive um guardanapo. Ou ainda, você pode começar o desenho, fazer a metade e a criança vai ter que completar o restante de algum item que está escrito lá naquele cardápio. Por exemplo, desenhar um copo e ela vai terminar de desenhar o restante do copo. Sétima sugestão é o jogo do sumiço. Você vai pegar alguns objetos que tem em cima dessa mesa do restaurante. Pega lá 3 objetos inicialmente. E aí você vai colocar na frente da criança e pedir para ela decorar quais são aqueles objetos que estão lá. Vamos fazer de conta que você pegou um saleiro, um guardanapo e pegou uma colher. E aí a criança vai ter que decorar, ela vai virar de costas e você vai tirar um dos objetos e pedir para a criança olhar e falar para você qual foi o objeto que não está mais ali, que sumiu. Se ficar fácil demais, aumenta a quantidade de objetos ou você organiza uma ordem, por exemplo, o saleiro, o guardanapo e a colher e o garfo. E aí você pede para a criança virar e aí você tira uma coisinha, a colher. E aí você troca de lugar as outras coisas e pede para a criança te falar qual foi o que sumiu e para ela organizar na ordem do que estava antes. Eu disse que tinha 7 sugestões, mas eu resolvi deixar mais uma sugestão para você. Aqui eu trouxe para você exemplificar para vocês. Vocês podem usar um copo descartável que tem lá. Pode ser um copo descartável de suco ou um copo descartável de cafezinho, se tiver nesse restaurante. Você vai fazer furinhos no fundo desse café com um palito. Ou você pega a pontinha da faca e faz esses furinhos, você mesmo faz, e aí toma muito cuidado para não se machucar. E aí você vai pegar uns palitos de dente e essa criança vai ter que encaixar nos furinhos. Então eu peguei o meu brinquedo que eu tenho aqui, ó, esse daqui era um potinho que veio lembrancinhas de um aniversário, e aí eu fiz os furinhos aqui. Olha, eu fiz os furinhos. E aí eu vou dar o palito de dente, a criança vai ter que encaixar esse palito nos furinhos que eu fiz. E aí, o que você achou dessas sugestões? Gostou? Vai te ajudar a entreter um pouco a sua criança no restaurante sem ser só com o celular? Espero que você tenha gostado das dicas. Se você tem mais sugestões de atividades para se fazer na mesa no restaurante, coloca nos comentários para a gente aumentar esse repertório de atividades. Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!